Olá, que alegria estarmos aqui para o nosso 32º dia de devocional. É uma satisfação muito grande estar aqui compartilhando com você esse conhecimento e levando a palavra até a sua casa, até o seu lar, até o seu coração, onde só o Espírito Santo conhece, só ele tem acesso. É uma alegria muito grande poder fazer parte dessa sua transformação. E digo a você, não pare por aqui. Continue até o nosso 42º dia, esteja em oração durante esse período, faça o seu propósito para que você verdadeiramente entenda por que Deus colocou você neste mundo. E hoje o autor traz um título, Usando o que Deus deu a você. O versículo de Romanos 12:5 diz assim: Então, desde que estejamos ligados a outras partes, constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser. Como nós somos o membro do corpo e Cristo é a cabeça, nós precisamos estar em funcionalidade. Cada um de nós, cada qual com a sua funcionalidade específica que faz algo para que o nosso corpo, para que o corpo de Cristo, que é a igreja, e Cristo sendo cabeça, possa fazer aquilo que deve ser feito e funcionar como deve funcionar. E ainda traz uma reflexão do provérbio dinamarquês que fala assim: o que você é constitui o presente de Deus para você. O que você faz com o que você mesmo é, o seu presente de Deus para você. Então, você é um presente de Deus, mas o que você faz com o que você recebe de Deus, é isso que é o presente de Deus para você. Então, veja como você está presenteando Deus com aquilo que Ele deu a você, com aquilo que Ele presenteou você. Como é que você está fazendo? Como é que você está agindo para presentear Deus? Porque Deus presenteou você, e como você está agindo com o presente dele? Pense sobre isso. E aí o autor começa então a reflexão falando assim: Deus merece o melhor de você. Ele o formou para um propósito e espera que você faça o máximo com o que recebeu. O Senhor não quer que você se preocupe ou ambicione talentos que não possui. Em vez disso, quer que você se concentre em utilizar os talentos que Ele já lhe concedeu. Tentar servir a Deus de modo conflitante com a sua forma é como se ser um peixe fora d'água. É frustrante e os resultados são limitados. Também é desperdício de tempo, talento e energia. O melhor uso para a sua vida é servir a Deus de acordo com a sua formação. Para isso, você deve descobrir sua forma, aprender a aceitá-la e apreciá-la, para depois desenvolvê-la a seu potencial máximo. Ou seja, quando você entender qual a forma que Deus fez para você, você precisa aceitá-la sem se comparar a ninguém, sem querer ser quem você não é, sem querer desenvolver talentos que não são seus. Então olhe para os seus talentos e desenvolva-os ao máximo para que você tenha alta performance em todas as áreas da sua vida. Não queira ser quem você não é. Apenas desenvolva aquilo que você tem e retire o máximo que você puder. E aí o autor continua: descubra a sua forma. A Bíblia diz: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Não deixe que se passe outro dia. Comece hoje a averiguar e a esclarecer quem Deus quer que você seja e o que Ele quer que você faça. Ou seja, comece hoje a viver a vontade de Deus para sua vida, o propósito de Deus para sua vida. Não espere para depois. Comece agora. Viva o agora. Esteja você olhando para o seu talento, olhando para o seu propósito, aquilo que Deus deu a você de presente, e faça o que precisa ser feito para que você consiga retribuir o presente para Deus. E aí então o autor começa a sua reflexão falando sobre: comece avaliando seus dons e habilidades. Analise de forma demorada e honesta e muito verdadeira em que você é bom e em que não é. Paulo aconselha: procurem fazer um juízo correto de suas capacidades.
Faça uma lista. Solicite a outras pessoas uma opinião sincera. Diga-lhes que está tentando descobrir a verdade, não buscando elogios. Dons espirituais e habilidades naturais são sempre confirmados por outros. Se você pensa ter talentos para ensinar ou cantar e ninguém mais concorda, adivinhe? Se você quiser saber se tem o dom para a liderança, basta olhar por cima do ombro. Se ninguém o estiver seguindo, você não é líder. E tá tudo bem. Se você não cantar, se você não for líder, se você não ensinar, tá tudo bem. Você só precisa desenvolver o seu talento. Você só precisa desenvolver e descobrir aquilo que você é bom. E aí você desenvolve e se torna melhor, e se desenvolve e se torna melhor. Faça perguntas como: em que situações pude ver frutos em minha vida que foram confirmados por outras pessoas? Em que situações fui bem-sucedido? Faça essa avaliação olhando também para os seus dons espirituais e faça uma lista de habilidades que você desenvolve muito bem. Você vai descobrir qual o seu verdadeiro talento. Em primeiro lugar, elas são padronizadas, logo não levam em conta seu caráter exclusivo. Em segundo lugar, não existem definições de dons espirituais na Bíblia. Logo, qualquer definição será arbitrária e quase sempre representará uma tendência denominacional, ou seja, você não pode olhar para o outro e querer comparar o seu talento com o que o outro tem. Você é único, você é exclusivo, você tem um talento único, você tem um talento exclusivo. Então, olhe para você, aprecie o que você tem de melhor e seja cada vez melhor naquilo que você faz. A melhor maneira de descobrir seus dons e capacidade é experimentar diferentes áreas de trabalho. Poderia fazer centenas de testes para ver, os dons e as suas habilidades, mas você precisa olhar para aquilo que você faz bem feito e aquilo que você é o melhor naquilo que faz. E observe o que as pessoas falam do seu talento, porque é aí que você deve se atentar e aguçar a sua atenção. Porque se alguém diz que você é bom em algo, é porque você é muito bom e está chamando a atenção de alguém. Preste atenção nisso. E aí o autor continua: não tente entender seus dons até que se apresente para servir voluntariamente em algum lugar. Apenas comece a servir. Depois, você vai descobrir seus dons ao se envolver em algum ministério ou em alguma profissão. Tente ensinar, liderar, organizar, tocar instrumento ou trabalhar com adolescentes. Você não conhecerá suas aptidões enquanto não tentar. Ou seja, você precisa tentar. Qualquer que seja a sua vontade, o que você sente no seu coração, que é o seu talento, você precisa tentar. Quando não der certo, chame isso de experiência, não de fracasso. Cada vez que você tentar e não der certo, você vai aprender com aquilo. Então chame de experiência. Depois, examine suas experiências e extraia lições já aprendidas. Analise sua vida e pense em como ela o formou. Moisés disse aos israelitas: pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Experiências esquecidas são inúteis. Eis uma boa razão para manter um diário espiritual. Paulo ficou preocupado com a possibilidade de os cristãos da Galileia terem esquecido o sofrimento pelo qual haviam passado. Ele disse: todas as suas experiências foram desperdiçadas. Espero que não. Quando você experiencia algo e aprende com aquilo, a sua experiência não foi desperdiçada. Se ela foi uma experiência não tão boa, você pode olhar e aprender. Se ela foi uma experiência positiva, você pode cada vez melhorar naquilo que você faz. Mas lembre-se, tudo na vida tem um propósito. O que está acontecendo com você hoje tem um propósito. Ou você escolheu viver assim, está colhendo os frutos para você melhorar, ou você fez o que deveria ser feito, está vivendo seu propósito, está colhendo os frutos. É uma questão de escolha. E Deus olha para a nossa escolha e quando nós nos permitimos viver aquilo que Ele quer na nossa vida.
E aí o autor continua: aceite e desfrute sua forma. Aceite e desfrute quem você é, quem você nasceu para ser. Sua forma foi determinada soberanamente por Deus, para o propósito dele. Portanto, você não deve se ressentir ou rejeitá-la. Em vez de tentar tomar outra forma para ser como outra pessoa, você deve celebrar a forma que Deus confiou somente a você. Entretanto, Cristo concedeu aptidões especiais a cada um de nós. Qualquer coisa que Ele deseja que recebamos do seu rico depósito de dons. E Ele nos dá, Ele nos enche, Ele transborda de tantos dons, características, de tanto amor. Você precisa se permitir sentir isso e viver isso, porque Ele não é invasivo, Ele não vai obrigar você a nada. Por isso Ele nos deu o livre-arbítrio. Deus quer que você tenha prazer na forma que Lhe deu. Ele quer que você tenha prazer naquilo que você faz. E você faz com amor, com expertise, com alta performance. A Bíblia diz: esteja certo de estar fazendo o que deveria, pois assim você desfrutará a satisfação pessoal de ter realizado bem o seu trabalho e não precisará se comparar a ninguém. A comparação destrói o ser humano. Não se compare a ninguém. A comparação, ela impede que você suba de nível. A comparação deixa você paralisada. Você precisa não se comparar a ninguém, ser você mesma, arregaçar as suas mangas e fazer o que precisa ser feito. A Bíblia nos adverte em jamais nos compararmos com os outros. Faça bem o seu trabalho e não terá algo de que se orgulhar. Mas não se compare aos outros. Existem duas razões pelas quais você jamais deve comparar sua forma: seu ministério ou os resultados de seu trabalho com o que de qualquer outro. Primeiro, você sempre encontrará alguém para realizar um trabalho melhor do que o seu, e isso irá desencorajá-lo. Segundo, você sempre encontrará alguém que não pareça ser tão eficiente quanto você e correrá o risco de se tornar arrogante. Ambas as atitudes são prejudiciais a seu trabalho e lhe roubarão a alegria. Então, olhe para você, seja feliz com a sua essência e faça o melhor que você pode fazer. E lembre-se, só você recebeu esse dom, só você recebeu esse propósito, então só você pode realizá-lo com excelência. Não se compare a ninguém. Continue desenvolvendo sua forma. A parábola dos talentos, contada por Jesus, demonstra que Deus quer que façamos o máximo com o que Ele nos concede. Devemos cultivar nossos dons e nossas habilidades, manter nosso coração em chamas, desenvolver nosso caráter e nossa personalidade e ampliar nossas experiências para que sejamos cada vez mais eficientes em nosso serviço. Paulo recomenda aos crentes de Filipos: continuem crescendo em conhecimento e entendimento. E relembra a Timóteo: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Você tem um dom. Não se conforme em simplesmente estar na mediocridade. Pegue o seu dom, multiplique, desenvolva, aumente o seu conhecimento. Paulo aqui é muito preciso quando ele fala que nós precisamos pegar o nosso dom, o nosso propósito, desenvolvê-lo, ter mais conhecimento para ser sempre melhor. Não se conforme com a mediocridade, não se conforme com o que está disfuncional na sua vida. Busque viver o extraordinário de Deus, busque viver o seu propósito. É dessa forma que nós fazemos o que Deus quer que nós façamos neste mundo. É assim que Ele quer que nós escrevamos a nossa história. É assim que Ele quer que você escreva a sua história. Que você arregace suas mangas e faça o que só você pode fazer por você. E não colocar na porta de ninguém ou se comparar a alguém justificando porque você não fez. Olhe para a sua vida e lembre sempre que quem tem o controle sobre ela é Deus, mas o comando Ele deu a você. Seja o comandante deste barco que se chama sua vida. Pegue as rédeas, assuma o leme e escreva a sua história conforme aquilo que Deus quer que você faça.
E o autor então continua com o tema da reflexão de hoje, que é: Deus merece o melhor de mim. Se você não faz por você, faça por Deus, que deu a vida a você. Faça pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, mas faça. Não se contente com a mediocridade. Não se contente. Melhore cada dia mais. Autoconhecimento, conhecimento, alta performance. Seja você cada dia melhor, cada dia 1% melhor. Você vai ver a sua vida subir de nível. E aí vem o versículo para memorizar, que é de 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. E a pergunta para meditar é: qual é a melhor maneira de usar o que Deus me concedeu? Responda essa pergunta e comece já a usar aquilo que Ele concedeu a você. E com essa reflexão, eu fico por aqui. Aguardo você amanhã. Um grande abraço e que Deus o abençoe.